Meus amigos, o mundo não gira, o mundo capota. E quem ri por último, ri melhor. Mas por que eu estou falando disso? Porque aqui está uma matéria que eu nem acredito que ela saiu aqui no Metrópolis. Mas o que diz? Diz o seguinte: Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Eu peço desde já que você curta e também se inscreva em nosso canal. Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, dia 18 de março de 2025, sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, o site Metrópolis traz uma notícia que eu nem acredito. E segundo consta, Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. E para quem falava que isso era fake news, que isso não ia dar em nada, agora até mesmo o Metrópolis começa a confirmar tudo aquilo que nós já havíamos falado em vários vídeos aqui neste canal. Mas o que diz essa matéria e acompanhem comigo. Segundo consta, os Estados Unidos planejam pacotão de sanções com potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. Auxiliares de Donald Trump na Casa Branca elaboram texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes, estabelece o prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do Judiciário e do governo brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos de usuários de redes sociais. Então, meus amigos, além de Alexandre de Moraes, outras autoridades brasileiras também serão atingidas por esse pacotão de sanções dos Estados Unidos. E aqui eu faço uma pergunta: quem são essas autoridades? E aqui a matéria já nos sugere algumas. Vamos ver. Segundo consta, a medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do STF que votaram juntamente com Moraes, bem como juízes auxiliares, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e delegados da Polícia Federal, tais como Schor, que municiaram decisões de Alexandre. E a matéria diz ainda que o argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria violação de direitos humanos, violação à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo e ou um grupo político. Mas quem será então esse grupo político, não é mesmo? Será que ele é da esquerda? Bom, eu não sei, mas comenta aí embaixo. Então, o que temos até aqui, meus amigos, é que esse pacotão de sanções dos Estados Unidos irá atingir o ministro Alexandre de Moraes e também ministros da primeira turma que votaram juntamente com Moraes. E aqui na tela você pode conferir quem são esses ministros, os potenciais candidatos a essas sanções dos Estados Unidos. Além deles, também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e delegados da Polícia Federal. Mas não acaba por aqui. Mas por que Trump estabeleceu esse prazo de 120 dias para o Departamento do Estado norte-americano apontar integrantes do Judiciário e também do governo brasileiro? E a matéria explica, meus amigos. Segundo consta, o prazo de 120 dias é estratégico e o governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção a Alexandre de Moraes entrar em vigor. Ou seja, nós já sabemos que Alexandre de Moraes será sancionado. E qual a expectativa da Casa Branca? E a expectativa é que, oficializada a punição, provocará um recuo do Supremo. Mas você acredita mesmo que o Supremo vai recuar? Eu acho que não, meus amigos. E segundo consta aqui, ministro da Corte ouvidos pela coluna Contudo dizem que a ofensiva norte-americana em nada mudará o rumo de atuação da Corte. E também que os magistrados argumentam que a derrubada dos perfis foi necessária, pois os limites da liberdade de expressão teriam sido ultrapassados. No entanto, eles não explicam por que eles derrubaram o perfil daquela brasileira naturalizada norte-americana. E isso, como nós já falamos aqui, é uma grande infração lá nos Estados Unidos e poderá inclusive ser aplicada a Lei Magnitsky, ou seja, a pena de morte financeira não só a Alexandre de Moraes,
mas também a ministros que o apoiaram. A matéria finaliza dizendo que após ser redigido por auxiliares de Trump, o texto ainda será submetido ao crivo do presidente dos Estados Unidos, que poderá fazer ajustes caso julgue necessário. E também que um dos principais entusiastas das sanções a autoridades brasileiras é o empresário Elon Musk, dono da rede social X e atual chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Então, meus amigos, quem ri por último, ri melhor. E agora é a vez então de Elon Musk enquadrar Alexandre de Moraes. E ainda essa matéria também lembra sobre essa pena de morte financeira e diz que Musk fez com que o governo Trump passasse a analisar a aplicação da lei Magnitsky para punir Alexandre de Moraes. Mas o que acontece com a aplicação dessa lei? E nós já falamos aqui em outro vídeo, você pode pesquisar depois. A aplicação dessa lei implica em perda do visto e também os alvos dessa medida ficam impedidos de fazer negócios nos Estados Unidos e com cidadãos norte-americanos. Ou seja, lembra daqueles imóveis, lembra daqueles patrimônios que Alexandre de Moraes, ao menos em tese, possui lá nos Estados Unidos? Pois é, ele não vai poder acessá-los, ele não vai poder negociá-los e esses bens serão confiscados. E aqui eu quero aproveitar e lembrar o nome de algumas pessoas que foram perseguidas, meus amigos, pela fantasiosa democracia que existe somente na cabeça de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui está então Alan Santos, que está sendo perseguido já há vários anos, também Paulo Figueiredo, a juíza Ludmila, Daniel Silveira e o saudoso Clezão, dentre tantos outros nomes, como por exemplo os presos políticos do 8 de janeiro de 2023. Então fica aqui o registro para essas pessoas que estão sendo perseguidas. E se você me perguntar o que eu acho disso tudo, eu acho é pouco. Eu acho que isso é apenas o começo de uma série de processos que vários ministros da nossa corte irão responder. Então, meus amigos, segundo o site Metrópolis, Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. E agora no comentário você pode deixar a sua risada para Alexandre de Moraes e comemorar que as coisas estão andando lá nos Estados Unidos. A gente ainda não tem muitas informações, mas a matéria já deixa claro que Alexandre de Moraes, pelo menos, será sancionado. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu comentário, clique em curtir, compartilhe esse conteúdo, se inscreva em nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Valeu!